Amém, irmãos? O Senhor nos ajude essa manhã, amém? A compreender, a entender a vontade dEle, né? Porque nós ministramos tantas coisas e ouvimos tantas coisas, mas às vezes parece-nos que ficamos perdidos, né? Nós temos que crer na palavra do Senhor, esperar na palavra do Senhor, não se mover sem o Senhor nos direcionar, sem o Senhor realmente nos transmitir o seu conselho. Podemos nos envolver às vezes com nossos sentimentos, né? Com a nossa emoção e por falta de experiência confundir a voz do Senhor. Vamos abrir em 1 João. Primeiro João, capítulo 2. Nós precisamos avançar, irmãos. Precisamos amadurecer no Senhor, amadurecer na palavra, amadurecer na presença do Senhor, né? O que conta na nossa vida, o tempo que conta na nossa vida, é o tempo que passamos diante do Senhor, executando, fazendo a sua vontade, né? Porque às vezes podemos estar com a palavra de Deus na nossa mente, né? Mas fazendo outras coisas, buscando nossos interesses, continuando na mesma obra. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus, ele é abundante, né? Porque ali naquele reino está o Senhor, que é o rei daquele reino. Amém? E a palavra nos diz nos aconselha a crescer no conhecimento, a prosseguir no conhecimento. 1 João capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então nós vemos aqui duas experiências muito fortes, né? E qual dessas duas experiências tem permeado o meu coração, tem permeado a minha vida, tem me norteado, tem me direcionado, né? Ele começa falando, não ameis o mundo. Então nós corremos o risco de amar o mundo. Porque eu não estou falando o mundo, isso que nós estamos vendo, né, com essa representação física, não é esse mundo que João estava falando aqui. Não, são três coisas que regem o mundo. Quais são? A concupiscência da carne é uma das coisas que rege o mundo. A concupiscência dos olhos é uma outra coisa que também rege o mundo. E a soberba da vida é a outra coisa que também rege o mundo. Então essas três coisas, elas são do mundo, elas estão no mundo e elas não mudam. Então, se eu digo que amo o Senhor, mas tenho sido conduzido por uma dessas coisas, então, verdadeiramente, irmãos, eu não estou amando o Senhor, eu estou amando o mundo. Porque se nós amamos o Senhor, nós caminhamos com aquilo que está dentro do Senhor. Com o sentimento do Senhor, né, com a vida do Senhor. Andamos no propósito do Senhor.
Então, meus amados, é importante entender, né? João fala para não amar o mundo. Vamos abrir aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, João fala de amar o mundo. Então, existe um amor, corremos o risco de encher o nosso coração pelo mundo. Aqui, Tiago já fala da amizade do mundo. Então, são coisas mas irmão, eu não amo o mundo. Mas a amizade do mundo está te atraindo, está prendendo o teu coração. Então, nós temos que nos deter, nós temos que estar em alerta, estar vigilante. Né? Que dois irmãos diferentes estão falando a mesma linguagem, do perigo de se aproximar do mundo. Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora aqui um outro irmão, já o terceiro irmão diferente. João, Tiago, agora Paulo. Agora Paulo, ele nos traz uma outra faceta, né? E não sede conformados com esse mundo. Amar, ter amizade e ser conformados com este mundo. Então, são coisas, irmãos, que nós não percebemos, mas se nós não estivermos vigilantes, isso pode ganhar o nosso coração. Ganhar o nosso coração. Estou na igreja, vivo na igreja, não perco nenhuma reunião, porém, o meu coração é guiado por todos os conceitos do mundo e tem um título de cristão. As minhas ideias é pelo mundo, meu andar é pelo mundo, tudo que eu faço é pelo mundo, mas vivo na igreja. É aquela experiência do povo que foi tirado do Egito. Mas o coração deles voltaram para o Egito. Eles já tinham saído do Egito, eles já tinham caminhado no deserto, eles já tinham visto tantas coisas, entre eles, através das mãos de Moisés, o Senhor operando, e diz a palavra que o coração deles, de alguns, voltaram para o Egito. Então é o necessário da palavra trabalhar na nossa vida. Né? Porque às vezes nós temos um entendimento, como alguns irmãos mencionaram essa manhã, de congregar. Mas eu congrego se eu estou ligado, se eu estou junto, se eu sou participante, se eu não tenho minha vida como preciosa. Eu congrego quando eu não tenho, isso aqui é meu. Isso não é da igreja, isso é meu. Isso é algo íntimo meu, isso é particular. Eu não misturo, então isso não é congregar, porque os irmãos tinham tudo comum, lá em Atos. Então, o padrão do mundo é esse, é isso. Né? Eu
Eu me envolvo, mas não participo. Então nós temos que pedir ao Senhor entendimento espiritual, para que o nosso coração não sobrecarregue com essas coisas, né? E a palavra diz lá em João também, o que vence o mundo? O que pode vencer o mundo? O que pode vencer essas coisas? Porque essas coisas combatem contra a igreja. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida combate contra a igreja. Claro, ela não vai se apresentar desta forma, mas ela se apresenta disfarçada. Ah, você já fez a tua parte, beleza, tá bom. Agora deixa o outro fazer. Eu vou até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso ir mais. Porque a minha parte já foi feita. A nossa parte, irmãos, ela é por inteira. O Senhor Jesus deixou uma experiência, Ele completou a sua obra. Ele não fez pela metade. Paulo se deixava gastar pela vida dos irmãos, mesmo não recebendo da parte dos irmãos aquilo que ele dava para os irmãos. Então nós temos que entender o chamado do Senhor. Nós temos que entender a vontade do Senhor nesses dias. Nós damos graças ao Senhor pela manhã, sim, porque a misericórdia dele se renovou, mas para que a misericórdia dele se renovasse, o que aconteceu com o Senhor? Ele foi consumado. O zelo pela minha casa, pela sua casa, me consumou. Então, nós nunca experimentaremos da vida de Cristo na sua totalidade, junto com a igreja, claro que estou falando, se eu doar apenas metade da minha vida para o Senhor. Eu experimento aquilo que eu dou. Aquela mulher que era mais pobre, sem recurso, ela deu tudo que ela tinha. O que o Senhor fez com ela? O Senhor a honrou diante de todos os homens. Será que nós estamos dispostos a nos doar ao Senhor? De todo o nosso coração, a entender a vontade do Senhor e ir nessa direção? Ou ficarmos, de uma certa forma, acostumados aonde eu cheguei? Nós precisamos avançar, irmãos. Nós não podemos retroceder. Nós temos que vencer as coisas que nos apertam. O mundo está nos apertando. Para quê? Para nos distanciar do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos essas coisas. Vamos abrir em 1 João, capítulo 5. Precisamos vencer as nossas batalhas, as batalhas do Senhor pela fé. Porque senão seremos ouvintes esquecidos. Nós ouvimos da palavra, mas logo esquecemos. Por quê? Porque o nosso coração não está alinhado com essa palavra. O nosso coração, nós não investimos o nosso coração, a nossa vida nessa palavra. Nós apenas a ouvimos e declaramos. Precisamos vencer, irmãos, pela fé. Nós temos caminhado pela fé, ou nós temos caminhado, se o outro se mover, eu me movo. Se o outro fazer, eu faço. Se o outro falar, eu falo. Se o outro for, eu vou. Primeira João capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
A nossa fé que vence o mundo. E de que mundo nós estamos falando esta manhã? Da concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. É esse mundo que somente pode ser vencido pela fé. A fé que um dia foi nos dado. Por quê? Porque no verso abaixo diz assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa nossa fé está ancorada na pessoa do Filho de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fé está apoiada em Cristo, no Filho de Deus. E quando eu ando nos seus princípios, no seu conselho, eu consigo vencer as tentações que há no mundo, que combate contra a minha fé. E nós não entendemos isso ainda. Precisamos ter percepção em Cristo, irmãos. Muitos irmãos deixaram a fé porque foram corrompidos com as coisas do mundo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos abrir aqui em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 14. Porque, irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Colossenses 4, verso 14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e a Demas. Aqui Paulo está saudando a vida desses irmãos. E Demas era quem? Um companheiro de Paulo. Um companheiro que até então era fiel, estava ali. Vamos abrir em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 4, verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. O que aconteceu com Demas? Aquele Demas que Paulo cumprimentou, saudou. Ele amou o quê? E o que aconteceu? E desamparou a Paulo, deixou Paulo sozinho. Ele amou o mundo. Ele foi corrompido pelo mundo, pelas ideias, pela concupiscência de alguma coisa. Ele não guardou o seu coração, ele não preservou o seu coração. Irmãos, para ser companheiro de Paulo, o cara tinha que ser bom. Não era qualquer um. O cara que tinha que ter o ânimo de Paulo, fiel mesmo, para andar com aquele homem. Mas chegou um determinado momento, Paulo diz, olha, Demas me desamparou, amando o mundo. Os irmãos percebem a seriedade de quando esses irmãos relatam para não amar o mundo, para não se tomar a forma do mundo, não se conformar com o mundo, não ter a amizade do mundo, porque nos corrompe, irmãos. Começa por uma ideia. Você começa a analisar a tua vida, as tuas coisas, por essa ideia. Você avalia todas as coisas por essa ideia e você começa a avaliar os outros por essa mesma ideia. E quando você perceber, você está afastado do conselho do Senhor. É o conselho do Senhor que nós perdemos. Quando ouvimos, quando temos amizade, quando nos aconselhamos. Quando vamos a essa... Pode ser uma ideia boa, mas se não está na igreja, não é do Espírito, vai ser maligna para você. Vai ser ruim para mim. A palavra de Deus fala em Salmo 1. Salmo 1, verso 1, vamos abrir lá, irmãos.
Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista já observou isso. Ele deixou relatado. Muito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, mas eu não ando pelo conselho do ímpio. Eu faço separação. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Mas muito cuidado. Está vigiando com muita cautela para não estar aplicando o conselho do ímpio na nossa vida. Por isso que o Espírito Santo precisa sondar o mais profundo do nosso coração. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho, algum conselho mau. O Senhor reprova quando nos assentamos na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores é aquele que é o contrário daquele que anda com os princípios do Senhor. Nós precisamos, irmãos, se posicionar. Se posicionar. Então há um conselho no mundo que destrói a nossa vida. Esse conselho do mundo tem separado muitos corações dos irmãos na igreja. Porque muitos têm visto a obra de Deus, visto o reunir da igreja pela ótica do mundo, pela ótica do homem, pela ótica da psicologia. Isso tem causado dano na vida deles. E tem combatido contra a igreja. E nós precisamos perceber e nos posicionar. Precisamos nos posicionar. O conselho do Senhor, irmãos, ele não muda. Vamos abrir em Isaías, capítulo 25. Daí nós lembramos a estratégia de Saul, né? Quando o Senhor mandou ele ir e exterminar todo aquele povo dos amalequitas, né? Agag, todo o seu povo, todo, desde o pequeno até o maior, e todos os seus animais. E Saul preservou a vida de Agag e preservou o melhor dos seus gados, das suas ovelhas, com o intuito de sacrificar a Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus conhecedor da intenção do coração. Às vezes nós esquecemos que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Nós declaramos até uma coisa boa, mas o nosso coração está com outra intenção. Nós temos uma atitude até boa, mas a intenção do nosso coração. Ele vê a intenção do nosso coração. Como Davi aconselhou Salomão. Olha, Salomão, você que vai governar agora. Você é o escolhido pelo Senhor para governar. Porém, saiba tudo que você fizer, porém saiba que o Senhor conhece a intenção do coração. O Senhor conhece o que está dentro do coração. Então, sirva ao Senhor com um coração reto, com um coração verdadeiro. Ou seja, não tenta enganar os olhos do Senhor. Que o Senhor está vendo toda a intenção do nosso coração. Então, meus irmãos, o Senhor é Deus de intenção. É Deus de intenção. E aqui em Isaías capítulo 25, verso 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Aqui o salmista, o profeta,
salmodiou o Senhor, cantou, exaltou o Senhor, bendizeu o Senhor, porque ele tinha prazer no conselho de Deus, e ele entendia que o conselho de Deus, antigo, era firmeza e verdade. O conselho de Deus não muda, irmãos. Ele é o mesmo no princípio, e será até o final. Ele não vai mudar, ele é imutável, porque o conselho de Deus é o próprio Filho de Deus. Né? Em Isaías diz isso. Em Isaías diz isso. Que o Senhor é o nosso. Isaías capítulo 9, verso 6. Olha o que o profeta fala acerca do Senhor. Porque um menino nos nasceu. Quem que é esse menino que nasceu? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um filho se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esse conselho desde a eternidade não muda, que é o seu próprio Filho. E é nele, nesse conselho, que devemos habitar e estar. Nós não podemos, irmãos, sair de forma alguma. Uma vez chamado nele, temos que permanecer nele até o fim. Temos que nos aconselhar nele, porque ele é o conselheiro. O nosso coração, meus amados, tem que estar bem firme, porque senão a sedução do mundo vai fazer com que eu ame o mundo, ame esse presente século. Começo a perceber, né, que nesse século, nesse mundo, tem coisas boas, tem coisas que eu possa desfrutar, tem coisas que eu possa fazer, tem coisas que eu possa aplicar na minha vida. O amor do Pai não está no mundo, mas está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aquele conselheiro, o bom conselheiro, né? Ou seja, o único conselheiro. Então por isso que o Senhor tem que domar a nossa vida, irmãos. Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer, entender e fazer separação do que é e do que não é. Isso vem com o tempo, isso vem com diante do Senhor, dentro do conselho do Senhor. O mundo jaz no maligno. Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. O diabo dá conselho. O diabo também tem seu conselho. E por isso que o mundo jaz no maligno, porque o mundo tem ouvido o diabo. O mundo tem tirado Cristo do centro e colocado o diabo. Mas o centro da igreja é esse conselheiro, irmãos. Que devemos parar aos seus pés e ouvi-lo. A minha vida, ainda que pode ser no meu trabalho, que a gente fala assim, o meu trabalho é natural, né? Então eu cuido naturalmente. Irmãos, a partir do momento que eu estou em Cristo, tudo que há em mim é espiritual. Porque Ele passou a ser meu conselheiro. Ele passou a ser aquele que me conduz até na minha vida natural. É Ele que abençoa o trabalho das nossas mãos. Eu só estou naquele trabalho porque Ele me deu. Não é por causa da minha capacidade. Às vezes eu quero olhar aquele outra pessoa que faz a mesma coisa que eu. Nossa, aquela pessoa está... O que ela fez para crescer tanto, né? E eu acabo me deslocando do conselho de Deus e começo a ir após aquele que prosperou. A nossa prosperidade, irmãos, ela é o Senhor.
Se há algo na minha vida que eu desejo, me afaste do Senhor, eu não preciso orar para dar certo. Isso não é da vontade do Senhor. O Senhor nunca vai nos dar nada, preste bem atenção, o Senhor nunca vai nos dar nada para nós nos afastarmos dele. Pode ser qualquer coisa. Não é porque eu desejo uma coisa demais, eu quero algo demais que está dentro da vontade do Senhor. Eu posso me enganar, irmãos. Está falando da palavra, mas me enganar do meu coração. Então, quando se sai do conselho, eu já estou no engano. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Jeremias. Antes de ler Jeremias, vamos Salmo 33, verso 11. Salmo 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Então esse é o conselho do Senhor ao qual nós devemos estar e permanecer e ficar ali. Porque esse conselho dura para sempre. Precisamos ser sábios. O conselho do homem, o conselho do mundo é passageiro. Não tem subsistência nele. Não tem firmeza nele. Mas o conselho de Deus, esse permanece para sempre. E eu garanto, irmãos, todo o conselho do Senhor vai nos apontar para o Senhor Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar é a tua palavra. E quem é a palavra? O Senhor. Sempre os meus pés vai estar andando na palavra, quando o conselho é do Senhor. Nunca o Senhor nos dará um conselho fora da palavra dele. Paulo, se eu não me engano, ele escreve a Timóteo e diz que o Senhor é fiel e permanece fiel. Ainda que nós não permanecemos fiel, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então a palavra de Deus vai se cumprir. Se eu sou fiel, vai se cumprir. Se eu sou infiel, ela vai se cumprir dentro daquilo que está dentro do nosso coração. Mas o Senhor permanece fiel para com a sua palavra. Nós vamos rever a nossa vida nesse tempo, né? E não podemos, irmãos, estender a nossa mão de qualquer forma, de qualquer maneira, a tudo que nós ouvimos, a tudo que nós vemos. Nós precisamos voltar para a experiência local. O que o Senhor está falando com a igreja? Qual é o conselho de Deus para a igreja? Qual que o Senhor tem falado abertamente para conosco? É isso que nós devemos considerar. É isso que nós devemos ouvir. Amém? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Em João capítulo 3. Evangelho, aquela carta de João lá no final da Bíblia. Terceira carta de João. Só tem um capítulo ali. O verso 12. Aqui, João está dando um bom testemunho da vida de um irmão. Eu entendi que é importante que nós ouçamos essa questão, né? Porque são irmãos que andaram no conselho de Deus. Irmãos que se desgastaram por causa do conselho de Deus, por causa da palavra do Senhor, por causa da vontade do Senhor.
né? Isso transformou a vida deles, isso deixou uma marca entre os irmãos, né? E Paulo aqui dá graças ao Senhor pela vida desse irmão, né? Verso 12 diz assim: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então esse irmão, ele alcançou um testemunho entre a igreja, entre os irmãos, e foi mais além. Até a própria verdade dava testemunho desse irmão. Aí, irmãos, nós precisamos compreender o que o Senhor está falando conosco nesse dia. Nós precisamos realmente ver os frutos de quem fala conosco, de quem vive conosco, de quem está conosco. Precisamos ver os frutos. Aqui, além da igreja, quem dava testemunho desse irmão era a palavra, era a verdade. A verdade estava com ele, por quê? Porque ele vivia diante do conselho do Senhor. E nós precisamos entender isso para esses dias. Olhar, discernir quem está falando. Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses. Porque muitos irmãos falam da palavra de Deus, não é verdade? Muitos cantam os louvores, dizem que é para Deus. Muitos querem pregar, muitos querem estar aqui no púlpito ministrando, pregando a palavra. Muitos dizem que são obreiros de Cristo. Muitos dizem que amam, que amam, que amam, que estão abraçando todo mundo. Mas o Senhor diz: olhem os frutos. Olhem os frutos. Porque até para isso, irmãos, para estar na casa de Deus, executando um serviço, seja na palavra, seja no louvor, seja no presidir, seja qualquer serviço na casa do Senhor, tem que ser dado pelo Senhor. Tem que ser aprovado pelo Senhor. E aqui no verso 9, 1:9, 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Porque eles mesmos anunciam de vós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo. Desculpa, irmão. Verso 4. 2:4. 1 Tessalonicenses 2:4. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Então, Paulo aqui, ele foi aprovado, o Evangelho foi confiado a Paulo, Paulo foi separado para executar especificamente esse serviço que ele fazia. Então, o Evangelho, ele deve ser, irmãos, confiado. Então, não é qualquer um que chega e diz: eu sou obreiro, eu sou mestre, eu tenho a palavra do Senhor, ou eu tenho um bom talento para o louvor, ou tenho um bom talento para isso, que vai dar respaldo para eles fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Não, eles têm que receber da parte de Deus, ser aprovados pelo Senhor, o Senhor confiar as suas mãos. O Evangelho é confiado, o conselho de Deus é confiado a alguém. Podemos ter uma boa locução, uma boa didática, enfim, saber colocar bem as palavras, mas se o Senhor não confiou o seu Evangelho a essa pessoa, nós não podemos ouvir. Nós temos que ver os frutos, irmãos.
Temos que ver os frutos. O Joel, ele leu ali em Mateus, capítulo 7. Lá o Senhor está exortando os obreiros, os falsos obreiros, que falavam em línguas, que profetizavam, que expulsavam demônios, e mesmo assim foram reprovados diante do Senhor, porque eles usavam até os seus dons em insujeição a Deus, fora da vontade de Deus. E o Senhor fala ali, olheis os frutos deles. Olhe os frutos. E muitas vezes nós somos enganados, porque um fala bem, canta bem, prega bem, fala em línguas, profetiza, expulsa demônio, cura. O Senhor fala para olharmos os frutos. Obreiro que não se sujeita à igreja, obreiro que não se sujeita ao cabeça que é Cristo, é rebelde. Ele está insujeito, devemos olhar o fruto dele. Se o fruto é rebeldia, opa, eu não posso acompanhar. Se o fruto não é sujeição à igreja, opa, eu não posso acompanhar. Se o fruto não é sofrer com a igreja, opa, eu não posso ouvir. Então o Senhor quer nos amadurecer, irmãos. Porque tem muita gente fazendo uma obra que Deus não mandou fazer. Que os seus frutos são rebeldia, insujeição, que tem causado dano à casa do Senhor. E nós temos que cuidar com isso. Né? E o Senhor não fala em vão. Né? O Senhor não fala em vão. O Senhor, desde o princípio, Ele admoestava, né? Ele exortava, ele combatia contra esse tipo de obreiro. Vamos abrir em Jeremias 23, para a gente encerrar, pelo menos essa parte, e entender, irmãos, que tudo que foi falado é muito bonito. Tudo que foi falado hoje é certo, é real. E se Deus tem revelado isso para nós devemos manter como Deus revelou. Nós temos que defender o congregar. Nós temos que defender estar junto, não é verdade? Nós temos que defender ter comunhão, mas comunhão em Cristo. Não de qualquer forma. Não reuniões confusas, que junta rebeldes, que junta desobedientes, que junta pessoas que precisam se retratar com a igreja. Então nós não podemos, irmãos, deixar o nosso coração se inclinar para isso. Nosso coração tem que permanecer firme no conselho de Deus e dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que Ele tem falado na casa de Deus. Deixa esses homens de lado. Deixa que o Senhor tratará com eles. Não fiquemos e nem passamos lutas por aquilo que a gente ouve que chega até nós. Mas vamos perseverar, dia após dia, domingo a domingo, diante do Senhor. Não se contamine o teu coração, porque isso contamina. Isso contamina. O Senhor sempre repreendeu, irmãos, os seus profetas, aqueles profetas que não vivem diante do conselho do Senhor e vivem profetizando, e vivem sonhando com um e outro, levando o povo, tirando o povo da presença do Senhor com seus sonhos, com as suas palavras de lisonja. O profeta verdadeiro jamais vai tirar o povo da presença de Deus. A palavra do profeta, ele encaminha o povo a Deus. O pregador, ele tem que encaminhar o povo ao Senhor, não a ele. Então, o Senhor, nessa manhã, ele está assim, fortemente, irmãos, contra esses profetas. Precisamos entender isso. Em Jeremias capítulo 23,
Vamos ler a partir do verso 15. Depois você em casa lê Jeremias 23 inteiro. A partir do verso 15 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eu vou colocar aqui não só os profetas, mas todo aquele que diz que tem um encargo na casa do Senhor, que tem um dom da parte do Senhor, mas que não estejam sujeitos ao cabeça, não esteja sujeito a Cristo, não esteja sujeito à igreja. Nós temos que estar atento. Então o Senhor está exortando: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda... Irmãos, da onde a terra foi contaminada? Pelos profetas de Jerusalém. Esses homens que não temem, que não se sujeitam a Deus, que não se sujeitam à igreja, que ficam inventando coisas nas suas casas, que ficam contaminando esses corações, que precisam se render, se reconciliar com o Senhor, e fica dando palavras a eles, falando acerca do amor de Deus, falando acerca da misericórdia, enquanto tem que levar eles à cruz, contaminando esses corações, trazendo mais prejuízo para eles. Então, quem contaminou aqui foi os profetas. Por quê? Como? De que forma? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha que coisa séria. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não verá um mal sobre vós. Olha o que esses profetas faziam. O camarada estava duro com Deus, estava resistindo a Deus, e eles falavam: não vai vir mal contra você. Isso é muito sério. Verso 18: porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu as suas palavras? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? O Senhor está perguntando quem? Porque, irmãos, essa indagação do Senhor, porque quem está diante de Deus, quem ouve o conselho de Deus, não tem esse posicionamento. Quem ouve o conselho e é direcionado pelo conselho de Deus, o seu coração, a sua vida está inclinado a agradar a Deus, não ao homem. Esses profetas levavam o homem para si. Desrespeitavam a Deus. Ou seja, eles não estavam no conselho de Deus. Eles não ouviam a Deus. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Eles se comportaram impiamente, mas o juízo de Deus logo virá. Não sou eu que estou falando, e nem profetizando juízo, porque aqui diz que uma tempestade saiu, uma tempestade dura, penosa contra eles. E vai chegar. E vai chegar. Não, verso 20, não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Nos últimos dias, irmãos. Nós estamos chegando aos últimos dias. E nós veremos isso. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Esse é o posicionamento correto de um profeta de Deus. Trazer de volta aquele povo que se desviou com as palavras do Senhor. Não fortalecer mais o coração deles contra o Senhor. Nós temos vivido isso, irmãos, ao nosso redor. E nós temos que amadurecer a nossa vida. Permanecer no conselho de Deus. Permanecer no conselho de Deus. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? O Senhor vê todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cundam fazer com que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Então, profetas mentirosos, que profetizavam, que falavam a palavra de Deus, que Deus nunca tinha falado com eles falarem. Mas o profeta verdadeiro profetiza segundo a verdade, irmãos. Temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Escute o que o Espírito Santo está falando esta manhã. Porque virão palavras enganosas. Palavras fora da vontade do Senhor. E se nós dermos ouvidos, nós sofreremos. Temos que voltar para o conselho de Deus. Temos que voltar para a palavra de Deus. Temos que nos dedicar àquilo que o Senhor tem falado conosco e aplicar o nosso coração. Não ser ouvintes esquecidos. Hoje o Senhor falou de quê? De congregar juntos. Mas o congregar leva um comprometimento. Não só de vir na reunião, mas um comprometimento espiritual, um comprometimento financeiro. É tudo o mesmo pacote, irmãos. Não é assim, eu fiz a minha parte agora, eu não vou fazer mais. É por causa do Senhor. Amém? É por causa do Senhor. Esses profetas não têm compromisso com a verdade. Eles querem fazer segundo o seu coração e sair na foto. Na capa da revista, Veja. Eles querem fazer propaganda dos seus ministérios. Eles querem fazer propaganda, nós somos espirituais. Eles não. Mas nós somos, estamos aqui, pode contar conosco. Porque nós amamos, nós temos misericórdia. Nós colocamos no colo. Nós entendemos a tua fraqueza. Mas nunca tira a pessoa, nunca sara a pessoa, nunca leva a pessoa à cruz, nunca leva a pessoa a Cristo, sempre se ficar cada dia mais dependente deles. Aqui, o Senhor nos traz uma experiência bem clara. Quanto aos nossos pais, eles esqueceram do Senhor como? Dando ouvidos a Baal. Esses profetas tiram a vida da igreja, da presença do Senhor e levam eles que em sonhos. Passa a viver de sonhos, passa a viver de palavra, de consultar esses profetadas que tem aqui em Umarama. Tem um monte de profetada aqui em Umarama que não tem compromisso com o Senhor. Não ouça, irmãos. E se aparecer algum no nosso meio, não ouça. Não ouça. Verso 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Não é assim a palavra de Deus, irmãos? Nós não damos seriedade à palavra, mas a palavra, ela tem uma seriedade diante do Senhor. Ela vai cumprir o seu propósito. Quer eu queira, quer eu não queira. Porque o fogo de Deus passará
em cada obra nossa. Se é pau vai queimar, se é palha vai queimar, se é feno vai queimar. Mas se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, isso permanecerá. Porque isso é a verdade. Então nós temos que separar. Os nossos ouvidos têm que estar circuncidados a ouvir o que o Senhor está dizendo à igreja. A igreja. É muito fácil ouvir profetas fora. O difícil é ouvir profeta dentro, porque é dentro que ele conhece as minhas obras. Ele me leva para a cruz e não é fácil. Mas é a vida, irmãos. É a vida. Verso 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam das suas próprias linguagens e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não vos enviei, nem lhe deis ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. O Senhor conhece a igreja e tem guardado a igreja. O Senhor conhece o coração de todos os homens, daquele que diz e que não diz. O Senhor tem comprometimento com o seu povo, não com esses falsos profetas. Então, irmão, nós temos que ter comprometimento com aquilo que o Senhor tem comprometimento, com a sua casa, com a sua igreja. Lembrando, o Senhor é contra esses falsos profetas, porque existem profetas verdadeiros. Profetas é aqueles que anunciam a palavra de Deus. Os profetas é aqueles que anunciam a palavra de Deus. O profeta está ligado à palavra do Senhor, ao conselho do Senhor. Amém? Amém. Qual o maior profeta que o Senhor levantaria entre os irmãos, que Moisés falou, e que ele seria maior que Moisés, e a ele ouvireis? Jesus, irmão. Temos que ouvir a Jesus Cristo na sua igreja, no seu corpo. Não a esses homens que dizem falar no nome do Senhor, mas que não são sujeitos ao cabeça, que não são sujeitos ao corpo, que têm as suas vidas individuais, ficam nas suas casas profetizando e falando do Senhor, mas não têm comprometimento com a igreja local. Por isso que nós temos que amadurecer, irmão. E guardar o nosso coração. Amém? E guardar o nosso coração. O Senhor é bom. O Senhor quer dar um bom testemunho de nós. Como deu aqui, que acabamos de ler, né? De Demétrio. O Senhor quer dar um bom testemunho de nós. Vamos abrir em 2 Timóteo. É fácil nos sujeitar, irmãos, àqueles que são de fora. O duro é sujeitar àqueles que são de dentro. Porque o que está de dentro conhece as nossas obras, conhece o nosso coração. Segundo Timóteo 1, verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onéssiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então Paulo realmente glorificando ao Senhor pela vida desse irmão, que teve um zelo, teve um cuidado com a vida de Paulo. Quantas vezes
Paulo foi recriado pela vida desse irmão. Paulo, ele buscava estar onde Paulo estava. Ele diz, olha, antes vindo ele a Roma, ele procurou até achar Paulo e recriou o coração de Paulo. Isso, irmãos, esses homens que o Senhor quer levantar e trabalhar na nossa vida, homens que têm comprometimento com a casa de Deus, homens que têm comprometimento com a obra de Deus, homens que têm comprometimento com aqueles irmãos que o Senhor tem levantado com encargo para edificar a igreja. Esse homem foi lá onde Paulo estava e recriou o coração de Paulo. Às vezes nós não entendemos o que se passa na vida de um obreiro. Nós não entendemos. Tá bom, ele é obreiro, ele tem tudo que precisa. Sabe, quando eu li isso aqui, né? Porque muitas vezes me recriou. Revigorou. Imagina Paulo ali preso, Paulo num estado tão difícil, mas só de ter o irmão, do irmão ir lá procurá-lo, o confortou, o alegrou o seu coração. E às vezes, irmão, nós estamos tão envolvidos com os nossos conselhos que nós esquecemos. Isso é congregar. Eu estou falando isso, que isso é congregar, quando temos interesse, pelo interesse de Deus na vida daqueles que estão na obra do Senhor. Então o Senhor quer nos encher, irmãos, de graça e nos dar condição de congregar da maneira do Senhor. Senhor Deus, nesta manhã te damos graça e nos humilhamos diante do Senhor. Traga um temor sobre nós, traga um temor sobre a igreja, traz um temor, Senhor, dessa experiência de congregar, Senhor. Estar juntos, compromissados de coração, no espírito, ligados, Senhor. No mesmo propósito, no mesmo ânimo, na mesma direção, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Fortalece-nos em Ti. Nos capacita, Senhor, também em Ti. Porque de nós mesmos não conseguimos fazer e produzir nada, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Nos trazendo entendimento e nos trazendo graça para, Senhor Deus, estar aqui servindo, realmente com o nosso coração alegre, o nosso coração realmente cheio de graça, Senhor. Que o Teu zelo esteja sobre nós, Senhor. Zelo com entendimento, Senhor. Que o nosso interesse seja, ó Deus, agradar o Teu coração. Te damos graça nessa manhã, Senhor. Te louvamos esta manhã pela vida da igreja e guarda a igreja. De todos aqueles homens, ó Deus, que não têm comprometimento com o Senhor, que dizem que são, mas que não recebeu nada da Tua parte, Senhor. Queremos, ó Deus, entender e amadurecer no Senhor, Pai. Abençoamos a vida da igreja nesse dia, Senhor. Nesta manhã, que os irmãos sejam fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.